Você não vai acreditar no que essas mulheres fizeram. Trocaram carinho por caos, estabilidade por desprezo, e algumas quase perderam tudo. Assista até o fim e descubra por que tantas ainda se apaixonam por quem só traz destruição. Ele falou: novinha, eu não levo seu celular se você fizer um em mim. Na hora eu achei que ele tava brincando, eu falei: você tá falando sério? Aí ele falou: tô falando muito sério. A gente vai ali pra trás, agora naquele lado que tá escuro, você fica com seu celular e faz em mim. Eu só olhei pra ele, eu fiz assim. Ele falou: isso é um sim? Eu falei: sim, é um sim. A gente foi lá pro lado mais escuro, ele abaixou. E eu vou dizer uma coisa pra você, foi uma experiência única. Porque enquanto eu estava fazendo isso nele, ele tava segurando meu celular na mão e o na outra e tava apontado pra minha cabeça. Que foi uma situação extremamente caótica. Como era uma rua mais escura, não passava ninguém, nem uma polícia, nem um homem, ninguém pra eu pedir ajuda. E como é que eu ia pedir ajuda também, né? Porque eu tinha medo dele coisar na minha cabeça. Então, a gente passou cerca de 15 minutos ali fazendo um negócio nele. Minha boca chega doeu. E depois ele tirou a calça, eu pra mim falou: foi o melhor da minha vida. Toma aqui seu celular. Me devolveu meu celular, eu fiquei lá no chão, indignada, sem acreditar que eu tinha feito isso. E ele caçou fora. Momento nenhum ele tirou a máscara, eu não reconheci. Enfim, ficou por isso, graças a Deus eu fiquei com meu celular em casa, traumatizada, sentei no sofá e fiquei bem assim, ó, olhando pro nada, sem acreditar no que eu tinha feito. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, eu só morava com ela. Contei pra minha mãe ficou indignada igual eu. Minha mãe começou a me xingar, falou que eu era louca e tal. Mas sim, eu fiz só pra ele não errar meu celular. Essa situação é, acima de tudo, trágica. Uma mulher se submete a um ato extremamente humilhante por medo de perder um bem material. E o pior, romantiza o trauma como uma experiência única. Isso mostra o colapso do senso de autoproteção e dignidade. Um homem de valores tradicionais não vê nessa história um erro comum, mas sim uma ferida profunda causada por uma mistura de ingenuidade, baixa autoestima e a cultura que ensina mulheres a tolerarem o inaceitável em nome de conveniência ou aventura. Isso não é liberdade, é escravidão emocional disfarçada. Eu sou casada há 6 meses com um homem que ele é maravilhoso pra mim. Ele me trata como eu sempre quis ser tratada. Ele faz eu me sentir a mulher mais especial que tem nesse mundo. Só que eu não consigo me doar 100% nesse relacionamento porque eu ainda tenho sentimentos pelo meu ex. E meu relacionamento antigo, ele era super instável. A gente brigava muito, eu chorava toda noite, me sentia insegura. Só que o meu ex me chamou, porque ele disse que tinha brigado com a namorada dele. Eu fui até o encontro dele, a gente acabou ficando. Ele voltou com a namorada dele e eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais me sujeitar a isso. Só que cada vez que ele me chama, é algo mais forte que eu e eu vou correndo atrás dele. E eu não consigo terminar com meu marido, porque meu marido, ele me trata como eu sempre quis ser tratada. Ele é uma pessoa extremamente boa. Eu não sei o que acontece comigo, que eu ainda amo o meu ex, mesmo ele me tratando mal. E a pessoa que eu deveria amar, que me trata bem, que seria digna do meu amor, eu não consigo ter esse sentimento. Essa mulher troca um homem bom, estável e amoroso por um ex que a fazia chorar todas as noites. Por quê? Porque se acostumou a confundir amor com turbulência emocional. Ela não sabe receber amor de verdade, porque talvez nunca aprendeu a se amar primeiro. Para um homem de valores, esse é o tipo de mulher que ainda precisa amadurecer antes de merecer um relacionamento saudável. E, infelizmente, ela pode destruir a vida de um homem justo enquanto tenta entender seus próprios sentimentos confusos. Gente, por que nós mulheres a gente não consegue gostar dos meninos que tratam a gente bem? Tipo assim, os meninos bonzinhos, sabe? Que chama pra sair, que manda mensagem, que não some, que não mente. Porque a gente só fica obcecada em quem é ruim com a gente, em quem pisa na gente. Eu falo por mim. O menino bonzinho que manda mensagem sempre, que curte tudo, que responde tudo, eu não quero. Eu falo: ah, não, esse aqui tá muito fácil. Eu gosto dos que pisa, dos que não responde, dos que some, dos que mente. Eu tomo no rabo, mas não importa. Entendeu? Tipo assim, às vezes a pessoa, ela não é nem tão escrota. Tipo assim, vocês conversam e tal, mas é do jeito dela. Entendeu? Ela some, ela mente, mas você não faz isso com ela. Entendeu? Mas ao mesmo tempo vocês conversam do bom dia ou boa noite. Então significa alguma coisa, mas ao mesmo tempo não significa nada. Às vezes ele só quer manter você ali. Gente, um desabafo, desabafei. Entendeu? Mas eu fico obcecada na pessoa. Tipo, que ela parece que quer, mas não quer.
É esses que eu fico obcecado. Os que eu já tenho de bandeja, eu não tô nem aí. Aqui vemos a confissão crua da inversão de valores. Ela se atrai por quem a trata mal e rejeita quem a valoriza. Isso não é sobre instinto, é sobre programação emocional corrompida. A obsessão por homens que somem, mentem e não respondem revela uma busca doentia por validação. Para um homem de princípios, uma mulher assim representa alto risco. Ela não quer parceria, quer drama. E quem ama o caos sempre rejeita a paz. Oiê! Vim desabafar do dia que eu fiquei com o Uber e ele foge com a minha cabecinha até hoje! O que aconteceu? Teve uma época que eu estava trabalhando em quê? Em algumas boatezinhas. E eu tava nesse dia trabalhando numa rocá, sendo aquelas mocinhas que ficam sentadas assim, na porta e te direcionam até a mesa. Pois é, eu era isso. E lá, terminou mais cedo, terminou 3 horas da manhã, meu chefe falou, beijo, querida, vai curtir a noitada. Mas aí eu não fui porque eu tinha prova do Detran no outro dia. Então eu tava assim, desesperada pra ir embora logo. Eu falei, meu Deus, eu preciso sair. O que aconteceu? Pedi Uber Moto, que eu falei, gente, eu tenho que chegar o mais rápido em casa, porque eu tenho que dormir, porque amanhã cedo eu tenho prova. Já são 3 horas da manhã, eu tenho prova cedo. Meu Deus, eu preciso passar. Pedi Uber Moto, e aí o moço, apareceu que o moço já fez a viagem. Buscou eu, tava a caminho. Ele tava lá e eu tava assim, ó, na porta esperando. Ou seja, ai, é o universo, é o universo. Escreve que eu tô falando, o universo me odeia. Pera, você vai entender. O que aconteceu, guys? Eu falei, véi, vou ter que pedir um Uber. E eu não peço Ubers, porque eu acho mais caro. Mas eu falei, chato, mas o que é o peito pra quem tá cagado? Conta pra gente. Eu descobri que eu fiquei com... Gente, muita coisa, um peito pra quem tá cagado, sim. Pode? Ai, o que aconteceu? Pedi, eu falei, velho, vou pedir carro dessa vez, porque eu já pedi moto 2BO, deve ser Livramento. Mal sabia eu que nesse carro estaria o maior enviado. Olha! Jesus! Se a moto era Livramento, o que era o carro? O que era o carro? Não. Entrei, e aí eu não tenho costume de ficar olhando foto de motorista. Entrei, e aí eu putaça com outro Uber. E aí eu vi que o motorista era novinho, loirinho. Aí eu já olhei a mão dele pra ver se tinha uma aliança. Não tinha. Aí eu falei, véi, nossa, que homem gostoso. Que bíceps, tinha umas costas, que absurdo. Mas eu não conseguia enxergar a cara dele porque tava muito escuro. E aí eu tentava, falei, gente, será que esse homem é gostoso mesmo? Ou é uma miragem? Podia ter sido uma miragem, que eu não estaria assim até hoje. Eu faço terapia por causa desse homem. Juro pra vocês. Juro. Aí, guys, o que aconteceu? Parou na minha... Aí eu fui conversando com ele, contando a história. Falei, Uber nojento. Só fez gastar dinheiro, não sei o que. E comecei a falar, nossa, tem uma prova da autoescola. Ele começou a me dar dicas e não sei o que. Eu falei, gente, além de gostoso, é educado. Ah, o homem da minha vida, então? Ei, tia. E aí, o que aconteceu? Chegando na minha casa, eu falei, moço, posso te perguntar? Te achei bonito. Eu queria saber se o senhor é compromissado. Eu chamei de senhor. Depois tava... Brincadeira. E assim, ele foi o homem mais gostoso que eu fiquei na minha vida. Só que eu não vou falar isso pra ele não, porque ele me segue. E mentira, você nem é tão gostoso assim. O que aconteceu, gente? Um certo tempo, a gente conversou um pouco, ele me chamou pra sair, aí eu difícil, falei... Ele era muito bonito, não podia dar essa dádiva, ser fácil. Tá que hoje eu sou mais fácil que tudo, né? Mas antes eu tinha que manter a pose. Gente, até que um certo dia eu precisava de um Uber. Falei, fudeu, eu tava numa situação muito foda. Eu falei, nossa, eu preciso de um Uber urgente, não achava Uber. Liguei pra ele, falei, oi, tudo bom, amor? Oi, vida, tá bom? Pode estar me buscando em tal lugar e deixando eu em casa? Pode. Não, então... Ele foi. E aí, o que aconteceu? Gente, eu peguei o Uber no carro do Uber. E depois eu fui pra terapia durante 2 anos. Enfim, hoje em dia, esse cara é o meu maior trauma, minha maior frustração. E eu juro pra vocês, eu estou fazendo terapia. Porque ele me deixa doida. Ele acabou com a minha vida. Meu psicológico, e descobri que ele ficou com a minha amiga ontem. É bacana. Então, um conselho, meninas. Não peguem motorista de Uber. Peguem do 99.
ela transforma uma corrida de Uber num conto de paixão, trauma e terapia. Idealizou um desconhecido baseado em aparência e vibe. Depois sofreu as consequências emocionais da própria fantasia. Um homem tradicional enxerga o perigo dessa superficialidade. Ela romantizou o motorista ao ponto de se autodestruir psicologicamente. Isso mostra como muitas mulheres hoje priorizam emoção momentânea em vez de caráter e estabilidade e acabam pagando caro por isso. Gente, senta que lá vem história. Vou contar pra vocês o dia que eu fiquei com um criminoso. Tudo começou Carnaval, Rio de Janeiro, ano passado, né, 2022. Ano passado não tava tendo bloco de rua, eu acho, mas tava tendo festa, né, aquelas festas fechadas e tal. E aí todos os dias do Carnaval eu fui em uma festa. E aí na primeira festa que eu fui, foi o Carnaval das Artes. No primeiro dia de Carnaval teve lá a festa, e aí eu fui com meus amigos e tudo mais. E aí estava lá eu, super tranquila lá e tudo mais. Falei, gente, hoje eu não vou ficar com ninguém, entendeu? Hoje eu tô muito tranquila, só quero ver o show, porque era show de gente que eu gostava e eu tava lá. Mas aí apareceu um cara. Falei, interessante, bonito. Olhei assim e eu vi que ele tava me olhando. Aí ele era baixinho, bigode. Gente, minha cara, tipo, você não tem um tipo, mas eu falei, esse aí é bonito. Aí eu tava vendo lá e falei, gente, ele é bonito, ele tava me olhando. Só que eu vi que ele tava com uma menina. Eu falei, gente, que esse cara tá me olhando, ele tá com uma menina? Aí meu amigo veio falar comigo. Aí, tipo assim, todo mundo que tava comigo, eu conhecia, era meu amigo. Só que eu não conhecia esse menino. E essa menina que tava com ele também, era amigo dos meus amigos, enfim. E aí meu amigo veio falar assim comigo, olha, ele tá ali te olhando, ele gostou de você e tal. Aí eu falei, eu também gostei dele. Mas ele tava com a menina, gente, nada a ver. E aí eu até, tipo, já parei de olhar, perdi o interesse e tudo mais. Aí, enfim, dia seguinte, fui em outra festa. Fui no Carna Rio, eu acho que eu fui. E aí ele foi. E ele não estava com a menina. Não, a menina tava lá sim, lembrei. A menina tava lá. Só que ele veio falar comigo. E ele me puxou no canto pra conversar comigo. E ele falou assim, eu tava te olhando, não sei o que, eu tô interessado em você, mas a menina tá aqui, eu não quero ficar com você na frente dela. Tipo assim, eles não eram namorados, mas eles estavam ficando ali no carnaval. E aí eu falei assim, não, tudo bem, gente. Você tá com ela, não quer e tudo mais. Ok. Aí passou uns minutos. Gente, passou uns minutos. Ele me puxou lá num canto, porque ele não tava ficando com a menina nesse dia, mas ele não queria ficar com outra pessoa na frente dela. E ele me puxou pro canto e a gente ficou. Aí toda vez que a gente ia ficar, ele me puxava pro canto pra não ficar na frente da menina. Aí enfim, a gente ficou, aí ele foi, me pediu o número, aí a gente começou a conversar sobre a nossa vida, falar o que ele fazia, quem ele era e tal. E aí que começa a história, gente, aí que vai ficar bom. Aí ele falou, eu não moro no Brasil, eu moro em Nova York, porque eu trabalho no Bank of America. E, gente, ele começou a falar super inteligente. Aí eu sou aquela pessoa que se interessa muito pela inteligência, né? Aí a pessoa falando e eu assim, gente, que homem é esse? Ele, eu trabalho com investimento, sei lá, ações e tal. E aí eu fico vindo direto pro Brasil, porque a gente tem o banco aqui. Aí eu fico indo, voltando e tal. Eu falei, gente, que cara é esse? Aí ele começou a me contar a história. Aí, ok. Aí vai ter que ter parte 2. Essa é a típica história do bad boy internacional. Um cara que flerta com todas, tem aparência charmosa e um papo inteligente. Mesmo ele estando com outra mulher, ela se sentiu especial só por ser escolhida. Essa mulher demonstra total cegueira diante do óbvio. Foi apenas mais uma. Homens tradicionais sabem identificar esse padrão. Mulheres que se iludem com status, ego e festa e depois se dizem vítimas. A verdade? Ela participou conscientemente do jogo. Vou fazer minha maquiagem aqui agora e vou aproveitar para contar pra vocês do dia que eu fiquei com um menino que era bandido. Bom, em minha defesa eu não sabia que ele era bandido, tá, gente? Mas vocês vão entender. O ano era 2017, eu tinha acabado de fazer 15 anos, tinha 14 para 15 anos. E eu era da igreja na época, então eu tinha vários amiguinhos de lá, né? Inclusive esse menino eu conheci na igreja, ironicamente, né? Aí era aniversário dessa menina, que a gente nem era tão amiga assim, mas ela me convidou, beleza. Aí eu fui com uma amiga minha, e inclusive essa menina é ex do garoto, essa minha amiga. Aí essa minha amiga ficava falando, não, porque fulano tá afim de você, que no caso é o ex dela. Aí eu tava tipo, não tô afim. E essa minha amiga insistindo, teve uma hora que ele tirou uma foto minha no Snapchat, né, que na época era quem a gente usava. E escreveu assim, minha crush. Ridículo, né? Aí ela mostrou e falou, viu, ele tá muito afim de você. E eu tipo,
Aí, pra hora de ir embora, eu já tinha combinado com essa minha amiga que o pai dela ia me deixar na minha casa. Só que, gente, eu acho isso um absurdo até hoje. Como eu falei, eu tinha 14 para 15 anos. Acho que eu já tinha feito 15, enfim. Só que eu moro numa rua que, tipo, a rua ela é muito grande e tem outra que faz um cruzamento. Ele me deixou nesse cruzamento, só que, tipo, eu moro no final da rua. E era, tipo, 3 da manhã. O cara me deixou ali pra eu vir andando sozinha, simplesmente. E assim, se eu com 20 anos tenho medo de andar nessa rua às 10 da noite, imagina com 14 anos às 3 da manhã, sabe? Um absurdo. Tô tão focada na história que até esqueci do contorno do nariz. Mas enfim, mas só que pra minha sorte, ou não, esse menino também tava no carro. Aí ele falou, pode ficar tranquila que eu desço aqui com você e te levo até em casa. Eu falei, tá bom. Só que, tipo assim, mesmo tendo uma companhia, eu ainda tava com medo, né, de ser assaltado, sei lá, afinal tava de madrugada, né. Aí eu falei pra ele, pô, tô com medo, né, da gente ser assaltado e tal, afinal meus pais iam me matar, porque eu disse que eu ia voltar com o pai da minha amiga, né, tipo, o que eu ia falar pra eles? E eu falando que tava com medo e o menino toda hora falando, não, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. E eu falei assim, por quê, né, por que essa tranquilidade toda? Aí ele falou, não, porque é só eu falar quem é meu pai que tá tranquilo, ninguém vai fazer nada com a gente. Aí eu fiquei assim, quem é seu pai? Aí ele, deixa pra lá, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né. Aí chegou no meu portão, ele veio e me beijou. Aí eu fiquei, tudo bem, né, porra, o garoto já me trouxe até aqui, o que custa, né, um beijinho? Mas aí eu digo agora, custa sim, custa muita coisa, porque nem bom foi, gente. Mas aí beleza, entrei em casa, aí depois ele me avisou que chegou, e eu que não sou boba nem nada, fui perguntar, né, o que ele tinha falado na rua. Aí eu falei assim, o que tem do seu pai? Que você falou lá na rua, que não sei o que. Ele, não tava com medo de falar, não queria falar, porque eu tava com medo de você não querer mais ficar comigo. Aí eu fiquei assim, gente, o que esse bofe vai falar, né, pelo amor de Deus? Aí ele falou, que meu pai, ele é bandido e tal, acho que não sei o que. Aí falou, porque eu também era dessa vida, mas agora eu entrei pra igreja, encontrei Jesus, que não sei o que. Aí eu tava com medo de falar e você não queria mais ficar comigo. Aí eu fiquei, realmente já não queria antes. E depois dessa informação, então, realmente não ia querer, né? Tava certo. Aí ele me contou, aí assim, já não tinha sido muito boa, né? A ficada. Depois dessa informação, então, aí eu falei, gente, morreu cedinho, coitada. Aí ele continuou me mandando mensagem por um tempo, chamando pra fazer isso, pra fazer aquilo, só que eu não tava afim, entendeu? E ele não percebia, sabe? Eu não respondia, ele ficava mandando mensagem, Aí assim, passou um tempo, nunca mais eu vi esse bofe, mas uma amiga minha que seguia ele no Instagram disse que ele voltou a ser bandido, que ele postava um monte de coisa errada, né, no story, essas coisas. Mas é isso, nunca mais vi o bofe, graças a Deus, e ele parou de me encher o saco. Mas foi isso, gente, caso vocês queiram ouvir mais histórias da minha vida, deixem aí nos comentários, porque eu adorei fazer esse formato de vídeo. Foi isso. Beijo. Ela beija um cara que mal conhece, que depois revela ser de uma família envolvida com o crime, e ainda acha que ele foi legal por acompanhá-la até em casa. Isso mostra a falência da intuição e da prudência. Mesmo após o choque, ainda foi necessário ele voltar a ser bandido para ela cortar laços de vez. Para um homem tradicional, essa mulher não entende o valor da própria segurança, nem leva a sério a responsabilidade emocional de suas escolhas.